Sejam muito bem-vindos, meus caros, e vocês lembram-se do anterior governo polaco que fez tudo para que a imigração na Polónia não fosse exatamente como é nos outros países da União Europeia? Bom, neste momento temos outro governo que é ideologicamente mais próximo daquelas que são as vontades e convicções dos burocratas em Bruxelas e que neste momento exige luz verde da União Europeia para suspender direitos de asilo. Não deixa de ser curioso e vai ser muito interessante saber qual é a resposta dos burocratas de Bruxelas, porque daqui vamos conseguir perceber exatamente se há partidos que, por causa das suas visões ideológicas mais alinhadas com o progressismo de Bruxelas, eventualmente têm luz verde para fazer coisas que partidos de direita não têm tanta liberdade. Vamos então ver, meus caros, que eu acho que é interessante, e vamos ver o que é que o atual governo da Polónia diz sobre este assunto. Onde é dito: o primeiro-ministro polonês exige luz verde da União Europeia para suspender direitos de asilo. Será que o establishment da União Europeia deixará o seu principal aliado Donald Tusk adotar políticas de imigração muito mais rigorosas do que aquelas pelas quais puniu o governo conservador anterior? Temos o primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, anunciou que suspenderá temporariamente o direito de pedir asilo na Polónia para migrantes que cruzem as fronteiras da Bielorrússia. Ele vê tais travessias como parte da guerra híbrida da Rússia contra os Estados-membros do centro-leste europeu. É óbvio que o governo anterior do Law and Justice, portanto, aquele governo conservador que, aliás, era um primeiro-ministro polaco que era adorado por esse mundo fora porque tinha a coragem de falar da questão da imigração em frente a jornalistas e a dizer exatamente aquilo que queria dizer. Ele era muito reconhecido pela sua coragem e pela sua oratória. Neste momento vemos que há medidas bem mais restritivas do que o governo anterior e que, eventualmente, por este senhor ser um principal aliado da União Europeia, pode ter mais facilidade em implementar essas medidas sem ser aborrecido pela União Europeia. Ou então a União Europeia pode manter a coerência e criticar também Donald Tusk. Portanto, vamos ver se a União Europeia critica os seus principais aliados e os seus primeiros ministros favoritos dessa União Europeia fora, ou se, eventualmente, deixa de criticar as mesmas políticas ou políticas até mais restritivas, única e exclusivamente porque estamos a falar de um aliado dos burocratas de Bruxelas. Vamos descobrir isso, que eu acho que é interessante. Mas Bruxelas irá agir contra os seus, prevendo que tal medida sem precedentes provocaria emoções. Tusk enfatizou que exigiria a aceitação da sua decisão pela União Europeia dentro da cúpula do Conselho da União Europeia desta semana. Que a Europa goste ou não, a nova estratégia de imigração da Polónia incluirá a suspensão territorial temporária do direito de asilo, disse Tusk num comício no sábado 12 de outubro. Para evitar quaisquer desafios de Bruxelas, o primeiro-ministro disse que exigirá o reconhecimento na União Europeia para esta decisão. Tusk provavelmente vai receber luz verde, apesar dos avisos anteriores da Comissão Europeia contra a violação de direitos humanos dos requerentes de asilo. Simplesmente porque Tusk vem da família política da chefe da Comissão, Ursula von der Leyen, do Partido Popular Europeu, sem mencionar que ele é um veterano do establishment de Bruxelas. Portanto, isto é que agora vai ficar interessante. Neste momento vamos ver o primeiro-ministro polaco, que não é propriamente um homem conservador ou nacionalista como era o antigo primeiro-ministro, e vamos ver o atual primeiro-ministro a fazer exigências ainda mais restritivas do que o antigo primeiro-ministro, que era ideologicamente antagónico à Ursula von der Leyen e a todos os burocratas de Bruxelas que detêm o poder do ponto de vista destas políticas. E neste momento vamos ver um dos principais aliados da União Europeia a fazer frente às forças de Bruxelas. Portanto, falo de Ursula von der Leyen e de outros burocratas. Vamos ver qual é a resposta e vamos ver se Bruxelas só tem linhas vermelhas de direitos humanos quando ideologicamente não está satisfeita com determinados posicionamentos, eventualmente de Viktor Orbán, de Geert Wilders e por outros primeiros ministros que andem por essa Europa fora. Temos Tusk, que é o líder da coligação cívica centrista, que apesar de receber menos votos do que o Partido Conservador anterior, Lei e Justiça, conquistou o poder em 2023 com a ajuda de uma ampla coligação de outros partidos de centro-direita liberais e até mesmo social-democratas. À semelhança do que fez o Fidesz na Hungria, o governo de PiS foi constantemente criticado e assediado pela elite de Bruxelas pelas suas políticas conservadoras e nacionalistas, incluindo a sua postura dura sobre a imigração ilegal. Desde que chegou ao poder, Tusk tem empregado táticas muito semelhantes na fronteira oriental situada do país, apenas para receber elogios e apoios de várias instituições da União Europeia. Portanto, meus caros, neste momento temos é que perceber qual é a ideologia que mais satisfaz Bruxelas, porque quer dizer, isto era o que eu dizia anteriormente, nem sabia que isto estava aqui escrito desta forma, mas basicamente parece que me adiantei à notícia. O Fidesz é várias vezes assediado por Bruxelas e, aliás, já foi assumido por parte de alguns burocratas que Viktor Orbán não devia ser primeiro-ministro, porque, segundo os próprios, não ganhou eleições. Eu adoro, foi que quando Donald Trump, por exemplo, disse nos Estados Unidos que Joe Biden não tinha ganho as eleições e que as eleições tinham sido fraudulentas,
Donald Trump foi visto como uma besta e, aliás, foi visto como o responsável da invasão ao Capitólio quando Donald Trump disse abertamente no Twitter que não queria manifestações violentas e que as condenava. No entanto, quando são os burocratas em Bruxelas a dizer que Viktor Orbán não ganhou verdadeiramente as eleições, apesar de ganhar consecutivamente as legislativas e as europeias, eles já podem e até podem cantar o Bella Ciao como foi feito no Parlamento Europeu, porque esta gente tem impunidade para tudo. À direita não se pode dizer nada. Estes artistas podem dizer o que lhes apetece e sobra-lhes tempo. No entanto, suspender totalmente os direitos de asilo representa um nível totalmente novo para essa dinâmica com o qual Bruxelas pode ter dificuldades. Por um lado, tal movimento de criação de precedentes poderia abrir uma caixa de Pandora, provocando um efeito dominó em toda a União Europeia, onde outros Estados-membros solicitariam o mesmo tratamento. Isso foi parte do raciocínio por trás da decisão do Tribunal de Justiça Europeu, que decidiu contra uma política lituana semelhante há alguns anos, declarando-a ilegal e incompatível com as normas de direitos da União Europeia. Portanto, meus caros, agora é que nós vamos ver. E esta forma de estar do atual primeiro-ministro da Polónia pode ser, eu diria, uma oportunidade. Na medida em que, se este homem é amigo das elites de Bruxelas e ele conseguir, eventualmente, implementar as suas vontades do ponto de vista da suspensão dos direitos de asilo de quem faça o seu requerimento neste momento, pode abrir espaço e pode abrir a caixa de Pandora, como é referido na notícia, para que outros países possam começar a ter legitimidade para o fazer. Porque neste momento são toda a gente que tem este tipo de atitudes, nomeadamente Viktor Orbán, que é o homem que as tem de forma mais vincada, anda sempre a ser assediado por Bruxelas porque não lhes agrada este tipo de posicionamentos. Só que compreendam que Viktor Orbán não é propriamente o melhor amigo dos burocratas de Bruxelas e, portanto, não tem a mesma liberdade que este senhor provavelmente vai ter. Vamos descobrir durante esta semana se este movimento pode gerar um efeito dominó, como é descrito na notícia, em que as peças começam todas a tombar porque houve uma que tombou no início. E, portanto, Tusk pode ser, curiosamente, apesar de ser um amigo das elites de Bruxelas, pode ser o início de uma verdadeira remodelação europeia do ponto de vista daquilo que é a imigração. E não deixa de ser curioso que esta questão europeia e esta pressão de Bruxelas acabasse precisamente porque um dos burocratas de Bruxelas, ou uma das grandes amizades dos burocratas de Bruxelas, virasse as costas àquelas que são as políticas progressistas que mais satisfazem Ursula von der Leyen e os burocratas de Bruxelas. Não deixa de ser mesmo curioso, eu acho que é mesmo giro que o primeiro a satisfazer estas vontades de políticas nacionalistas seja um amigo das elites de Bruxelas. Isto vai ser giríssimo. Vamos ver qual é o resultado. Eu vou seguramente apoiar este posicionamento, apesar de não ser o partido e a coligação que mais me satisfaz ideologicamente, mas esta medida seguramente que tem toda a lógica e eu vou querer saber qual é que vai ser o resultado e qual é que vai ser a opinião dos burocratas em Bruxelas, porque é um amigo que está a pedir. Neste momento é um amigo. Isto trocado por miúdos é simples. Antes era Viktor Orbán, que é uma besta, é um mauzão, é um fascista, é um antidemocrático. Agora é uma amizade dos queridos em Bruxelas. Vamos ver, meus caros. Vai ser curioso. Eu vou estar atento. Vou seguramente fazer um vídeo sobre o resultado desta exigência por parte do atual primeiro-ministro polaco e vamos ver se este efeito dominó começa precisamente por causa de um amigo de Bruxelas. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo, que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MPOE na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.